Olá, tudo bem? Tudo jóia? Como que vocês estão? Já tem tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Gente, muita correria, muita coisa, né? Ao mesmo tempo, muitas redes sociais, mas eu acho maravilhoso esse momento que a gente tira para ter essa interação. Tanto lá no nosso Instagram, @Pedagogia Tira Dúvidas, como no grupo no Facebook, Pedagogia Tira Dúvidas, nos nossos grupos aí no WhatsApp e aqui no nosso canal. Quero dizer para você que você está então no canal Pedagogia Tira Dúvidas. Eu sou a professora Fernanda Mendes. Hoje a gente vai falar sobre temas para pesquisa do seu trabalho acadêmico. Muitos alunos irão agora no próximo semestre iniciar o seu projeto educativo aí da Faculdade de Pedagogia do Grupo Croton, onde você desenvolve um texto que é bastante similar com o trabalho de conclusão de curso, TCC, para que você possa ter, então, o seu diploma, para que você possa se graduar. Esse projeto educativo, então, você deve escolher um tema para a sua pesquisa e, assim, desenvolver um planejamento, um projeto de como você utilizaria este tema específico na sala de aula. Então, geralmente, os temas para pesquisa do projeto acadêmico, eles se dividem entre docência, que é uma linha voltada à pesquisa na educação infantil ou no ensino fundamental, anos iniciais. Lembrando que educação infantil para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, e ensino fundamental, anos iniciais, para alunos aí do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E também tem a linha de pesquisa de gestão, né? Que é para espaços escolares e não escolares. Então, esse vídeo eu vou dar algumas dicas sobre temas em que você pode aí já começar suas pesquisas, seus estudos, suas anotações referentes a estes assuntos. Então, vamos lá? Antes de iniciar, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, tá bom? Compartilhe, nos ajuda aí a divulgar essa iniciativa do canal Pedagogia Tira Dúvidas. Outra coisa, tem uma novidade para vocês. Eu lancei um curso na plataforma Hotmart, que é um curso sobre escrita acadêmica básica, onde lá você vai aprender as normas básicas de formatação do trabalho acadêmico segundo a ABNT, vai aprender também como que formata, quais que são os elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, quais são obrigatórios, o que é que meu trabalho precisa ter para que seja um artigo científico válido, bem organizado, claro, no qual eu possa expressar o meu tema de uma maneira correta. Tem interesse em adquirir esse curso? Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link onde você vai acessar para conhecer mais sobre esse curso que vai com certificado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, temas para pesquisa de docência, educação infantil ou ensino fundamental, anos iniciais. Então, você adotou aí essa linha de pesquisa, você quis, né, usar um tema dentro dessa linha. Um dos primeiros temas que eu acho que são aí, que é, na realidade, o preferido, né, um dos mais escolhidos entre os estudantes de pedagogia, é ludicidade na educação infantil. Mas eu quero alertar vocês que quando a gente fala de ludicidade na educação infantil, tem muita gente que fala assim: ah, professora, eu acho que eu vou escolher ludicidade na educação infantil porque é um tema muito fácil. Porque é só falar de brincar, é só falar de brincadeira, é só falar de jogo, que tá tudo certo. Bom, será que é só isso mesmo? Vamos pensar. Gente, um trabalho desse, um trabalho científico, ele é um trabalho que ele tem que ter embasamento. Então, eu não posso simplesmente escrever lá, eu não vou conseguir escrever 5 páginas no mínimo de referencial teórico, que é o que é solicitado, falando só que é importante brincar porque a criança se diverte, porque é importante brincar, porque a brincadeira faz parte. Não é sobre isso. A gente vai ter que ir mais a fundo. Qual que é a primeira linguagem da criança? É a ludicidade. Qual que é o primeiro brinquedo da criança? O próprio corpo. Aí você pode desenvolver a importância da brincadeira, do lúdico, para a psicomotricidade da criança, ou seja, para o desenvolvimento ali motor, das mãozinhas, né? A criança, quando ela começa a descobrir a própria mão, a utilidade do polegar opositor, né?
A criança, quando começa a se expressar por meio do lúdico. Você sabia que quando a criança brinca de imitar, ela está se desenvolvendo de uma maneira incrível? Por quê? Ela está externando, ela está colocando para fora a maneira como ela visualiza os papéis sociais que estão ao redor. Então, quando a criança imita uma professora, ela está mostrando o que ela compreendeu da função, do papel social da professora, do papel social da mãe, do papel social do pai, enfim. A criança, quando imita, ela também está se desenvolvendo. Então, existem várias coisas dentro da brincadeira, do brinquedo, do jogo, que são super interessantes no desenvolvimento infantil. O jogo, por exemplo, ele auxilia a criança a entender, a compreender o estabelecimento de regras, enfim, vastas situações, diversas situações são amparadas aí do desenvolvimento da criança por meio do jogo, do brinquedo e da brincadeira. Então, existem autores maravilhosos, entre eles Kishimoto, né, que fala aí bastante sobre o lúdico, a ludicidade. Então, eu recomendo bastante que você leia artigos e livros. E eu separei alguns aqui que fazem parte da minha coleção que eu quero mostrar para que vocês compreendam o quão interessante é que vocês façam pesquisas para que não fique simplesmente maçante. Olha, é importante brincar porque é importante brincar porque a criança tem que brincar. Tá, mas essa criança tem que brincar por quê? Qual que é a relevância da ludicidade na vida da criança? Como isso vai afetar o seu processo de ensino e aprendizagem? Quais são as formas que o educador deve agir para que a ludicidade possa ser fortalecida de pequenininho, desde a criança, desde o bebê até a criança aí mais velha, e até mesmo você sabia que a ludicidade faz parte também dos processos de ensino e aprendizagem, faz parte do nosso desenvolvimento durante toda a vida? Bom, eu tenho alguns livros aqui. Santa Marli Pires dos Santos foi a organizadora deste livro, Brinquedoteca, o Lúdico em Diferentes Contextos. Este livro, gente, é uma coletânea de artigos que aborda aí sobre a brinquedoteca. Então vamos pensar, se dentro do seu tema é ludicidade na educação infantil, você pode abordar de maneira específica o uso da brinquedoteca. Aí dá para abranger tanto a docência na educação infantil, como também a educação em espaços não escolares, como por exemplo ONGs ou outros tipos de locais onde a brinquedoteca exista, né, com esse apelo ao desenvolvimento da criança. Então, brinquedoteca é um tema muito bom e esse livro eu recomendo. Outro livro que fala bastante aí sobre o dia a dia na educação infantil é esse livro aqui da Nova Escola, tá? É um livro muito bom, ele é bem barato, gente, eu acho que eu paguei menos de R$ 20 nesse livro, tá? Ou foi R$ 25, mas eu lembro que foi bem barato. E é um livro que aborda o dia a dia do educador na educação infantil, colocando aí quais são as possibilidades de se utilizar a ludicidade para apoiar o pleno desenvolvimento da criança. Então, eu recomendo, acredito que seja bastante interessante para quem quer aí adotar essa linha, né? E este tema. Por fim, um livro também muito bom é esse aqui, ó. Brincar é Fundamental, da autora Luciana Britz. Ela é CEO da Neurosaber. Quem nunca viu aí o Instituto Neurosaber no site, tem muitas dicas, você pode aprender bastante, crescer aí, aumentar os seus conhecimentos. Então eu recomendo bastante. Esse aqui é um pouquinho mais extenso, mas ele vai te dar referencial teórico. Ah, professora, você está falando sobre esses livros, eu sou obrigada a utilizá-los? Não, são apenas alguns exemplos dos livros que eu tenho aqui, que eu posso falar, né? Porque já li e conheço as obras. Mas é muito interessante que você amplie seus conhecimentos e sua pesquisa. Vai buscar aí embasamento em materiais do Piaget, do Vallon, do Vygotsky. Eu tenho certeza que vão acrescentar. E você também pode pesquisar em outras fontes para que seu material realmente seja rico. Então, vamos falar de ludicidade na educação infantil, mas vamos falar com propriedade. É importante a criança brincar, é importante o educador se basear no eixo estruturante da educação infantil, conforme aponta a BNCC, interações e brincadeiras. Mas por quê? Por que a criança se expressa por meio do lúdico? Vamos falar sobre isso
abranger, né, de uma maneira mais profunda o tema ludicidade na educação infantil. Então vamos lá, vamos para o próximo tema. Metodologias ativas de ensino. Pessoal, quando a gente fala sobre metodologias ativas, a gente está falando sobre a relevância de colocar o aluno, né, como protagonista dos processos educativos. Isso significa que o professor deixou de ser o centro, né, o detentor do conhecimento, ou seja, eu como professora, eu não sou a única fonte de conhecimento. Eu tenho domínio sobre certos conhecimentos, mas nada impede que o aluno busque, que o aluno amplie seus conhecimentos de diversas formas. Não é só o professor que traz o conhecimento, o professor tem o principal papel de fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento. Então, aqui está o aluno, aqui está o conhecimento, e o professor vai ser a ponte que vai ligar esses dois. De que maneira? Através de ferramentas. E as metodologias ativas de ensino, elas propõem justamente essas ferramentas. Então, é uma linha, é um tema bastante interessante que você pode atuar na linha da educação infantil, como no ensino fundamental, anos iniciais. Então, você pode propor aí o uso da gamificação, sala de aula invertida, ensino híbrido, pesquisas, webcasts, estudo por rotação, rotação por estação, enfim, existem várias metodologias ativas que são sempre potencializadas quando utilizadas junto com recursos tecnológicos, como computador, celular, tablets e etc. Bom, com relação a livros, olha o tanto de livro que eu tenho sobre esse assunto. E ainda tem um pouco porque eu tenho uma lista, né, que eu quero adquirir, porque é um tema atual, importante, apoia aí a BNCC bastante. Então, quando você fala de estudos atuais sobre o campo da didática, sobre o campo da metodologia educativa, você sempre vai ouvir falar sobre metodologias ativas de ensino. Esse livro aqui, ó, Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificação na Aprendizagem. Deixa eu ampliar aqui a tela para vocês, para ver se vocês conseguem ver bem. Pessoal, esse livro aqui também é uma coletânea, né, de vários artigos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da abordagem, porque é uma abordagem atual. Fala aí sobre o uso de jogos, uso de computadores, os jogos digitais, e o interessante dele, que eu achei, é que ele é todo divididinho assim, olha. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Ele vem, cada capítulo desse aqui é individual. Então dá para você, por exemplo, você não precisa seguir exatamente uma ordem para que você compreenda. Você vem aqui no sumário e aí você consegue compreender, por exemplo, eu gostei aqui desse capítulo que fala sobre jogos. Aí você vai justamente no capítulo de jogos e assim vai. Então eu achei ele bastante interessante por conta disso. E ele dá exemplos de utilização de jogos digitais, por exemplo, na escola pública. Isso eu acho um diferencial, porque a maioria desses livros, você olha para eles e você vê assim, isso aqui está tão distante da escola pública. E nesse aqui tem alguns exemplos que eu achei legal. Então, caso vocês queiram adquirir, né? Esse outro livro aqui chama-se Gamification, que ele fala exclusivamente sobre gamificação, como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Esse aqui já fala bastante mesmo sobre jogos digitais. Então, é para quem quer abordar aí a questão da utilização de jogos digitais. Ele abrange até mesmo ideias sobre, não sei se alguém aí gosta de jogos como eu gosto bastante de jogar videogame. Então, ele fala sobre jogos, por exemplo, Super Mario Bros. E o Donkey Kong na perspectiva educativa. Então, é um livro bem legal sobre isso. A Aprendizagem Ativa da Nitra Vickery. Pessoal, esse livro aqui é extenso, porém maravilhoso. Essa é uma autora americana, então ela fala muito aí sobre a utilização das metodologias ativas, especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então é um livro específico aí para quem quer aprender, conhecer mais sobre metodologias ativas e sua utilização de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Por fim, não poderia faltar o livro do José Mourão e a Lília Bassic, que é Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Também é um livro feito de vários artigos
e que aí apresenta as metodologias ativas para quem ainda não conhece, quer conhecer mais, ampliar conhecimentos e assim ter base para escrever sobre metodologias ativas. Pessoal, metodologia ativa que eu mais gosto de escrever sobre esse tema é fazer a relação histórica e didática, né, da metodologia tradicional de ensino para a metodologia ativa de ensino, mostrando que antes o aluno era visto como uma tábula rasa, uma página em branco e o professor o centro. Já metodologias ativas de ensino, o aluno é o protagonista e o professor o mediador dos processos de ensino e aprendizagem. Então é um tema maravilhoso. Dá para você falar aí sobre aprendizagem significativa de David Ausubel, enfim, dá para discorrer várias temáticas. Vamos para o próximo? Multiculturalismo. Pessoal, multiculturalismo é muito interessante. Você pode trabalhar a questão do respeito, da ética, da formação cidadã, da formação da autonomia, da formação do cidadão mesmo em si. Então, você pode trabalhar temas transversais, interdisciplinaridade, tudo junto com o multiculturalismo. E dentro disso, você pode trabalhar africanidades, regionalidades, respeito às diferenças. Dentro da educação infantil tem um campo de experiência chamado o eu, o outro e o nós. Então, se você for trabalhar o multiculturalismo dentro da educação infantil, você pode muito bem utilizar esse campo para mostrar que a criança ela precisa se aceitar, aceitar o outro. Então, é um tema maravilhoso. Eu gosto bastante também de utilizar, principalmente no tema de africanidades, onde você pode usar aí como referencial também para, de repente, trabalhar literatura. Livros como O Cabelo de Lelê, da autora Valéria Belém. Aquele outro livro também é Menina Bonita do Laço de Fita. Eu esqueci o nome da autora agora, mas são obras maravilhosas que você pode trabalhar aí na hora que for citar ou for atuar, né, dentro do tema africanidades, do tema multiculturalismo. Esse aqui é o livro que eu indico, Multiculturalismo, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, dos organizadores Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candal. Candal tem diversos temas aí, diversos artigos, diversos livros que abordam o multiculturalismo, também recomendo e acho que seria bastante útil aí nas suas pesquisas. Agora vem o meu tema preferido, o tema que eu mais gosto de falar, campos de experiências e a experiência em Reggio Emília. Pessoal, Reggio Emília, né, quem está participando dos grupos aí do Instagram já viu falando sobre a experiência na cidade de Reggio Emília, onde os moradores, né, e outros educadores se juntaram para fazer uma escola na qual as crianças da educação infantil conseguissem aprender por meio das experiências. E essa experiência seria o quê? Seria colocar a criança para participar, colocar a mão na massa, ir até a cozinha, né? Ver como que funciona, ir até o jardim, participar de uma maneira ativa e também interativa com os seus pares, com os seus professores, enfim. E essa experiência, ela influenciou em partes o que a BNCC hoje apresenta como arranjo curricular, que são os nossos campos de experiência. Apesar da educação infantil no Brasil não ser idêntica ao que acontecia em Reggio Emília, tem muito dessa pegada, né, de colocar a criança para experienciar e assim aprender, não por meio de conteúdos específicos, mas se desenvolver por meio dessas experiências mesmo. E aí eu tenho 2 livros aqui, ó, que eu acho super interessantes, que são Prática Docente, a abordagem Reggio Emília e o trabalho com projetos, portfólios e rede formativa da Maria Alice Proença. Pessoal, esse livro aqui é incrível, ela é bem didática, ela é bem simples, a linguagem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse livro aqui, ele explica sobre essas diferentes formas, né, de avaliação na educação infantil, diferentes perspectivas de avaliação na educação infantil, baseada aí no que essa autora conhece e sabe da experiência de Reggio Emília. E ela é uma grande, como é que eu posso falar?
ela é uma especialista nessa questão da experiência Reggio Emília e aí ela faz interessantes observações que podem auxiliar. Ah, mas o campo de experiência, então eu vou escrever meu trabalho sobre isso. Que eu posso escrever sobre um só campo de experiência, eu posso escrever sobre vários. Olha, eu recomendo você escrever sobre todos, mas se você quer, você pode apresentar todos e se aprofundar em um só. Como eu disse, você pode falar, por exemplo, sobre o eu, o outro e o nós. Aí você apresenta todos os campos de experiência e vai falar da importância do eu, o outro e o nós para o desenvolvimento da criança, mas sempre lembrando que os campos de experiência não podem ser trabalhados isoladamente, eles são trabalhados unidos, né? Você até pode discorrer sobre só um, mas no final de tudo você deve falar da importância de todos eles no desenvolvimento global da criança. E aí vem esse aqui, que é o volume 1, eu ainda não adquiri o volume 2, né? Mas que é maravilhoso e que fala sobre as 100 linguagens da criança, que é aí um poema. Essas 100 linguagens da criança é um poema que foi escrito por Malaguzzi, né, que foi o principal nome aí da questão da experiência Reggio Emília. Lois Malaguzzi. Se eu estiver pronunciando errado, me desculpem, gente. Então, aqui, ele foi o autor desse poema As 100 Linguagens da Criança, onde ele fala assim, a criança é feita de 100 perguntas, 100 olhares, 100 porquês, 100, sabe? Tudo para ela é muito. Mas a educação às vezes tenta restringir a criança para um menos, né? Então ele fala da importância de deixar a criança explorar, deixar a criança ter suas perspectivas, seus apontamentos, suas percepções sobre o mundo em que ela está inserida. Então, isso faz parte de campos de experiência. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante deste livro, caso desejem adquirir. Pessoal, estou falando sobre livros aqui, não ganho um centavo na divulgação desses livros, tá? Só estou falando porque eu acho que são interessantes para vocês terem mais base, mas vocês podem também pesquisar, procurar em outros referenciais sobre os temas que eu estou apresentando aqui para vocês. Mais um tema aí para pesquisa, né, na educação infantil ou ensino fundamental nos iniciais. Na realidade, esse aqui é somente para o ensino fundamental nos iniciais, que é alfabetização e letramento, onde eu coloco aqui como referência Magda Soares, mas é lógico que você pode não só adquirir alfabetização e letramento aqui, que é esse aqui vermelhinho, como tem o Alfa Letrar, as obras também da Emília Ferreira e da Emília Ferreiro, Magda Soares, que são aí autoras, referências quando se fala de alfabetização e letramento, tá? O que eu posso falar sobre alfabetização e letramento? Você pode falar das fases de alfabetização, você pode falar da importância também de juntar a alfabetização e letramento para que a criança possa não somente saber decodificar códigos, letras ali, mas compreender de uma maneira profunda a contextualização do que ela leu. Ou seja, se tornar autônoma, se tornar independente, pensamento crítico, reflexivo, que só é alcançado por meio de uma alfabetização que tem a união com o letramento. É interessante também que dentro dessa questão da alfabetização e letramento, você possa ampliar o seu tema. De repente, você vai falar sobre consciência fonológica, que também faz parte da alfabetização e letramento. Eu tive um aluno numa época que tinha problemas com relação à consciência fonológica. Ele não conseguia compreender que uma palavra, por exemplo, avião, qual letra inicia a palavra avião? Avião. Aí ele falava letra E, letra U, porque ele tinha um problema muito grave de consciência fonológica, de associar o som à palavra. Então eu tive que trabalhar muito com ele. Uma coisa que deu certo com ele foi a musicalidade, né? Musiquinhas que falam de abelha. Aí eu cantava sempre canções, buscava canções que associavam letra, palavra. Tentei diversos métodos, esse método da canção foi o que mais impactou, e ao final de quase 5 meses, né, de trabalho, ele conseguiu aí desenvolver todo o alfabeto. Nisso ele já estava no 2º ano, né? Já tinha visto o alfabeto várias vezes, mas não fixava por conta da consciência fonológica. Então, é um tema interessante que dá para você, de repente, puxar esse gancho e trabalhar a alfabetização e letramento. Por fim, né, para terminar a docência, vamos falar sobre teóricos.
Henri Vallon, Celestine Freinet, Vygotsky e tantos outros, né? Que a gente pode, de repente, abordar. Avaliação mediadora de Jussara Freire. A gente pode abordar Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, do Vygotsky. Afetividade, do Vallon. E diversos outros temas que são bastante interessantes, né? Que você pode, de repente, aí, trabalhar no seu texto, né? Para que você consiga fazer um referencial teórico bacana. Olha a quantidade de livros que eu mostrei só nesse vídeo, por enquanto, né? Pessoal, para finalizar, vamos falar sobre gestão, que é uma linha, sim, educação especial. Eu não tenho livros aqui sobre educação especial, porque não é uma prática muito comum de eu adquirir esses tipos de livros. Geralmente eu leio muito artigo, né, que sai sobre os temas. Mas para quem quer trabalhar educação especial, você pode trabalhar a história da educação especial, que vai desde da exclusão, segregação, integração e inclusão agora, né? Como você pode trabalhar, de repente, só o autismo, só a síndrome de Down, ou TDAH, enfim. É uma temática também bastante interessante e que muitos alunos amam falar, tem até a intenção de fazer pós-graduação e se especializar em educação especial. E é, maravilhoso, também muito bom. Então, vamos falar sobre gestão, espaços escolares e não escolares. Pessoal, gestão geralmente é uma linha de pesquisa que a maioria das pessoas não assume, né? Prefere trabalhar a linha docência. Então, por ser uma linha menos escolhida, eu separei apenas essas temáticas aqui, que é falar sobre o projeto político-pedagógico, falar sobre currículo, temas transversais, interdisciplinaridade, aluno protagonista na perspectiva da gestão, a alfabetização de jovens e adultos, a família, a escola, a gestão escolar democrática. Para conhecer um pouco mais sobre gestão escolar, eu recomendo Gestão Escolar de Bolso, que é esse aqui bem fininho, bem pequenininho, dos autores Francisca Pares e Cláudio Pares. Esse livro é muito bom, ele traz dicas aí bem rápidas e práticas sobre a gestão escolar democrática. Uma autora que é consagrada em gestão escolar, que é a Heloísa Luque, que tem esse livrinho aqui, ó, Ação Integrada. Eu gostei bastante dele, ele é bem fininho, bem prático, e ele fala bastante aqui a respeito da gestão escolar, com a perspectiva de colocar o aluno aí sempre no centro do processo de ensino e aprendizagem. Eu quero falar em espaços não escolares, eu quero falar sobre EJA, eu quero falar sobre ONGs que trabalham educação de jovens e adultos. Nada melhor do que usar Paulo Freire e Pedagogia do Oprimido. Você pode utilizar a experiência de Angicos aí para dar embasamento no seu trabalho e falar sobre a importância, então, dessa educação libertadora, né, para jovens e adultos. Paulo Freire e Pedagogia do Oprimido. Se você for abordar a questão da perspectiva da gestão escolar que representa, que fortalece práticas interdisciplinares, tem esse aqui da Ivani Fazenda. Ivani Fazenda também é um nome muito forte aí relacionado ao conhecimento sobre a interdisciplinaridade, então eu recomendo bastante práticas interdisciplinares na escola. Esse aqui já é mais antigo, ele não é atual com os temas transversais atuais conforme foram propostos agora em 2019, mas mesmo assim eu indico porque ele dá uma abertura para você compreender o que são temas transversais e qual a importância dele na formação integral do indivíduo. Então, temas transversais em educação base para uma formação integral, é de diversos autores diferentes. Esse aqui já é mais antigo, talvez vocês não achem com facilidade, esse aqui eu achei num sebo. E esse aqui também eu achei num sebo, da Ivani Fazenda também, A Virtude da Força nas Práticas Interdisciplinares. Então, caso for falar sobre interdisciplinaridade, Ivani Fazenda é o nome. Pessoal, então, se você for abranger aí tanto a questão do espaço escolar como o espaço não escolar, se você for abranger docência ou gestão, ao final do seu trabalho você vai ter que fazer um projeto educativo, que é o quê? Como você utilizaria a temática, né, em sala de aula em determinados dias, 5 aulas, 1 mês, você vai propor, né, uma maneira de utilizar esse tema em sala de aula. Então, se de repente você falou sobre gamificação como metodologia ativa de ensino, você vai apresentar, então, ao final, após esse referencial teórico,
apresentar dicas não, apresentar maneiras, né, como que você atuaria em sala de aula. De repente, num laboratório, de repente utilizando celular, utilizando tablets, para que as crianças joguem determinado jogo, com tal objetivo, com tal perspectiva. Jogos digitais aí, a gente tem o site da Escola Game, tem para crianças da educação especial, tem o Jade Autismo, que é um aplicativo que é muito interessante, não só para criança autista, como para criança com TDAH, como para criança com síndrome de Down. Então, são essas as minhas dicas aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Mais uma vez eu quero falar, você quer aprender a fazer seu trabalho acadêmico, você quer aprender a fazer sua escrita acadêmica, no meu curso, que está lá disponível na Hotmart, eu vou deixar aqui o link para vocês. Eu ensino por meio de PDF 3 teleaulas, onde você vai compreender como que começa, como que é o meio, como que é o fim no trabalho acadêmico. O que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, quais são suas principais normas para o desenvolvimento do texto, e assim você vai ficar, ó, craque, vai ficar nota 10 no desenvolvimento dos seus textos aí. Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas esse vídeo é voltado para você que tem interesse, que tem fome e sede de aprender, quer buscar mais, não sabe onde, quer ter uma luz aí para abrir a sua mente, que tema que eu vou falar, que temática eu posso usar. Lembrando que esses temas, o tema do projeto educativo é livre, mas eles podem aí fazer algumas solicitações, né, no roteiro que vai sair, com relação à utilização das metodologias no seu projeto final, que seria esse projeto utilizado em sala de aula. Espero que vocês tenham compreendido. Curta, comente, compartilhe. Tá com dúvida ainda? Descreve aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Vamos estudar juntas!